esse tema, inclusive, um assunto assim bem recorrente, né, a questão da discussão mesmo da motivação para a escrita. Isso é algo que a gente precisa discutir e até alargar um pouco esse pensamento em relação à escrita. Nós sempre conversamos muito nos nossos cafés literários sobre a figura do tal escritor profissional. Parece que é aquela imagem que a gente olha e diz, eu quero ser aquilo dali. Dificilmente seremos escritores profissionais, porque praticamente não existem profissionais escritores no mundo, né? Todos os escritores têm outra profissão. Então, o que nos motiva realmente para a escrita é algo muito profundo. Eu comungo aqui com as opiniões dos colegas. É uma necessidade em certo momento, é uma coisa que não dá realmente para viver, porque existe algo como um processo de cura que a escrita nos faz, sabe? Ela nos cura de várias dores e vários sentimentos, ela nos expõe, né? Essa conversa do eu lírico aí, nem sempre nem sempre é verdadeira, e se a gente for procurar na história dos escritores, a gente vai ver que todos os escritores, na verdade, se reportam à sua própria vida, né, à sua convivência, porque ele tem muito conhecimento sobre aquilo. Ele tem profundo conhecimento, ó, João já está provocado. Ele tem profundo conhecimento sobre os seus sentimentos, né? Então ele consegue transmitir aquilo. E nessa transmissão do sentimento, ele está apaziguando certas coisas, ele está melhorando uma visão que ele tem do mundo, tá? E por isso que é fantástico escrever. É maravilhoso, é uma experiência realmente incrível, que todos nós aqui, escritores, os que já praticam isso constantemente, todos nós sabemos como isso não pode mais sair das nossas vidas. A gente vive escrevendo. Tem colegas escritores que andam com um caderninho, e aí, de repente, surge uma ideia, ele pega o caderninho, vai anotar para não perder. Olha, Ivan Pinheiro. Mas João Andrade ia fazer aqui uma réplica, uma tréplica, fica à vontade. O que eu esqueci, certa vez ao responder algo parecido com essa pergunta numa entrevista, eu disse que escrevia para não enlouquecer, eu escrevia para exorcizar meus demônios. Só com o tempo eu percebi que é totalmente errado isso. Eu escrevo exatamente para não ser normal. Eu quero enlouquecer mesmo. Eu quero que os demônios tomem conta de mim, nunca mais eu seja essa normalidade que vem acabando o mundo. Que essa normalidade que está aí, pelo amor de Deus. Essa normalidade não serve, não. Essa normalidade que está acabando com o mundo, com o Brasil, com essa coisa toda, que eu não vou nem citar nome para não adoecer, essa eu não quero. Então eu escrevo para enlouquecer mesmo. Nós somos loucos, Eu estava ouvindo a opinião de Marcelino Freire, acho que ele é pernambucano, um escritor brasileiro, dizendo o seguinte, que o escritor ele não pode ter nenhum pudor na hora em que ele escreve. Ele, o cidadão, tem os pudores dele, como qualquer um de nós. E eu concordo com isso. Eu tenho muitos pudores sobre alguns temas, eu ainda não sei escrever. Tenho algumas ideias, mas não sei. Então, eu acho que o escritor atinge essa maturidade quando chega nesse nível aí, onde ele escreve sobre qualquer coisa, de qualquer maneira, né, sem medo de ser feliz, como o João está dizendo aqui. Enfim, amigos, não sei se está terminando, Luiz? Não, eu vou abrir mais uma pergunta, o microfone está com... Fica à vontade, meu poeta. Quer o microfone aí, ó? Eu vou dizer um palavrão aqui, que se alguém não quiser ouvir, por favor, desculpe. Mas passou um filme aqui, Shakespeare Apaixonado, né? Mas esse nome Shakespeare Apaixonado está errado. Fizeram isso, mas na realidade os textos de Shakespeare e de Chaucer e de Norton e outros lá eram embucetados mesmo. Eles falam do gozo, eles falam do sexo mesmo. Mas em português botaram Shakespeare apaixonado. O originário é Shakespeare. É porque está lá a palavra kunt, que é isso, em inglês. Mas está traduzido por Shakespeare apaixonado. Pessoal, mais uma pergunta. O microfone ali.
Aí, Boa noite. Quer se apresentar, por favor? Teresa Lima, membro da SPVA. Seja bem-vinda, Teresa. Eu, primeiramente, queria parabenizar a vocês. Acho que, para mim, foi uma honra ver vocês, conhecer um pouco do trabalho dos 3 escritores. E fiquei muito feliz com todo o que vocês expuseram aqui da experiência que tiveram na viagem de Cuba. Muitos sabem que eu sou cubana. E eu acho que uma pergunta que eu queria saber é que se vocês continuariam com interesse de voltar à ilha ou fazer esse movimento, porque vocês se enriqueceram muito com nossa experiência lá, mas podem estar seguros que é uma ilha rodeada de mar, rodeada de um bloqueio. Então, nós também precisamos que os escritores de aqui se solidarizem e que mandem suas obras, que todos os anos vá a algum evento cultural, porque isso enriquece também a nosso povo. A outra coisa que eu gostaria de falar, porque tiveram uma opinião aqui sobre a Constituição cubana, daquela parte que não se aprovou da LGBT. Eu estava em Cuba quando vocês estavam lá. Eu segui todo o processo pela TV, porque eu já estava convidada para ir para esse evento, mas eu decidi não ir, ficar mais em família, porque minha mãe está com câncer. Então, fiquei mais esta vez curtindo minha família. Acho que eu tenho tempo suficiente ainda para confraternizar culturalmente com lá em outro lugar. Então, eu só queria dizer que foi muito interessante que a semana passada esteve aqui em Natal a consuleza cubana, que representa o Nordeste. Isso. E para mim também, porque para mim foi um choque, né? Como nós, um povo que é evoluído culturalmente, teve esse break e não aprovou essa parte. Só que ele deu uma explicação que também me abriu o horizonte, e eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês, porque também ajudaria a entender o povo, né? Por quê? Foi uma decisão do povo, não foi do governo, votou o povo. Então, nós somos descendentes de hispanos, machistas, muito machistas, mas também nós nos criamos em uma educação muito interessante, né? Socialista, uma educação. Meu pai nunca aceitou, nossa geração anterior não aceitou isso. Já nós aceitamos, mas eu acho que o povo ainda não está preparado. E a gente quer fazer um período de trânsito que a gente não se arrependa disso, que não seja maltratado, que o povo entenda os motivos, que tenha maior evolução nas escolas, nas palestras, o governo trabalhar em isso, para não ter arrependimento, para que a criança não saia, como eu vi em São Paulo, que vai na manifestação da LGBT, e eu vi um homem, crianças rolando na rua, gritando, entrando nas cafeterias, beijando-se, sabe? Promiscuidade, não respeita a sociedade, porque todo mundo não tem que ser. Você ama, mas também tem que guardar o lado educativo. E isso se está perdendo aqui no Brasil. Nós, como artistas, podemos ver esse lado. Não estamos contra, mas existe uma educação social, um comportamento social. E então, por exemplo, eu li um artigo muito interessante que aconteceu uma manifestação. Falaram lá, vocês têm permisso para usar esse lugar aqui? Foram, se inscreveram, podem protestar, podem fazer, mas você tem que fazer o processo que a sociedade exige. E isso que tira é a baderna, sabe? Tem que ter um comportamento social respeitável, senão a gente se perde. Então, não sei se ajudou para você ver. Eu acho que a gente chega lá, a Castro, como se chama, Mariela está fazendo um trabalho muito interessante, mas lembra que são muitos séculos de machismo que ainda temos lá, e que a gente está trabalhando isso, e a gente vai chegar lá. Tá bom? Parabéns para vocês. Muito obrigado, Tereza. Fica a pergunta aí, se retornaria a Cuba. Retornaria, sim, com muito orgulho, prazer. Aprendi muito lá, fui muito bem recebido, achei maravilhoso o contato, e nessa questão literária foi muito interessante os saraus que a gente participou. Quer dizer, não tenho do que reclamar nesse sentido, iria, sim, com muito orgulho.
Damião Ah, eu Gomes. quero voltar lá, mas não para ficar mais em Havana. Quero conhecer o país de norte a sul, fazer um rolê fotográfico do país. E sim, Santiago de Cuba. é o melhor carnaval da ilha, né? Em Santiago de Cuba. Sim. Talvez próximo ano, não sei ainda. Dentre os cubanos, aí, nós nos chamamos de os cubanos, né? Eu também dou um testemunho. As viagens, como todas as viagens, elas são diferentes. Eu fui 3 vezes a Cuba, né? E cada viagem foi totalmente diferente da outra. Então eu vi uma nova Cuba a cada momento. Por quê? Porque a viagem é influenciada pelo seu espírito, pelas pessoas que estão acompanhando e pelo que você vai fazer lá, né? Então, em 2017 nós tivemos um grupo muito numeroso, foram 30 escritores e professores. Em 2018 um grupo muito pequeno, né? E agora em 2019 fomos eu, João Andrade e Bruno Mariano Campos, e participamos lá na UNIAC. Tá? Então, em cada momento em cada viagem, os momentos realmente são marcantes. Isso quer dizer que, com certeza, vale a pena voltar a Havana e voltar a Cuba, porque ela tem muitas facetas, né?